Olá, ajeitando aqui. Tudo bem? Esperar a Sabrina entrar aqui. Mês de maio tá bom. As lives. Porque mês de Maria, mês das mães, e a gente falando das mães. Acho que o filtro aqui que me deixou com batom escuro. Esperar a Sabrina entrar. Hoje segunda, começando bem a semana, falando das famílias, da educação dos filhos. E aguardando, a gente tá aguardando só a Sabrina entrar, que aí a gente começa a nossa live. Mas temos muito o que falar. Quanto mais a gente fala, mais parece que o tema não tem fim. A educação dos filhos, como ajudar os nossos filhos hoje em dia. Essa luta nossa aí, parece que às vezes a gente não vê muito fruto, né? Porque a gente tá cercado por tantas coisas, tantas pressões de todos os lados. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E fazendo a nossa parte, Nossa Senhora e Deus vai completando, né? Deixa eu ver aqui se a Sabrina entrou. E podem botar perguntas aí também, viu, pessoal? Na hora que começa a live assim, eu tô meio que ainda aprendendo aqui, né? Aí passa as perguntas muito rápidas, e às vezes a gente não vê, não acompanha. Mas podem colocando, que eu prometo que hoje mais pro final eu vou dar uma olhada nas perguntas. E vocês também podem, se quiser mais pro final também, vai botando assim, repitam as perguntas aí, para que a gente possa estar vendo, né? Que a gente vai conversando, vai falando, e aí a gente esquece as perguntas aí, às vezes, que vocês colocaram. Tá bom? Vamos ver se a Sabrina já vai entrar aqui. E pior que eu não tô com o meu celular aqui, com outro, que tem pra eu falar com ela. Mas ela já deve estar entrando aí. Mas, enquanto isso, tivemos a live recente aí com o Frederico sobre a pedagogia e a educação da família Martin. E a gente não tem muito que reinventar a roda. Que a gente precisa mesmo é beber nessas fontes que são aí seculares, com tantos ensinamentos. Tava lendo esse livro aqui, é muito o que a gente falou da pedagogia, porque ele é muito pequenininho, muito fininho, parece que você não dá muito por ele. Quando a gente começa a ler esse livro, ele é um resumo assim, ele pega os principais pontos da pedagogia utilizada pelo casal, pelos pais de Santa Teresinha, e é impressionante, é muito bom. Eu gostei muito de ler esse aqui, porque o foco dele muito é como foi educado os filhos. E aí ele vai tirando ali um extrato muito interessante dessa pedagogia dos Martin. E eu tenho uma novidade. Ai, a Sabrina entrou. Dia 15, segunda-feira que vem, o Ítalo, que é o autor desse livro, desse livro dos Pais Incomparáveis, vai estar fazendo uma live aqui com a gente. Dia 15, e dia 15 é o Dia Internacional da Família. Olha que legal. Então, deixa eu ver aqui a Sabrina. Deu certo aí, Sabrina? Deu. Oi! Ai, muito feliz de ter aceitado aí o convite e de Louvado estar aqui. seja nosso Senhor Jesus Amém! Cristo, Mãe Maria Santíssima. Salve Maria! Sejam louvados, glorioso São José, rogai por nós. O prazer é todo Amém! meu, Mônica. Que bom! Eu estava contando aqui que
nessas de live, conversando e tudo, e o Ítalo, que é o autor desse livro, né, dos pais da pedagogia, a gente estava conversando, e a gente fez uma live semana passada justamente sobre pedagogia. Eu falei, você não quer entrar nessa live junto não na semana passada? Porque vai falar sobre pedagogia e você escreveu esse livro, né? Aí ele não podia nesse dia, e aí ele falou que vai fazer uma live comigo semana que vem. Eu falei, ai, que maravilha. Mas muito obrigada por você ter aceitado o convite e estamos juntos aí nesse desafio, né, de mães aí, de buscar essa santidade das nossas famílias, dos nossos filhos. Mas, para quem do seu perfil veio aqui, né, também conhecer um pouquinho, eu me chamo Mônica, sou mãe de 3, já jovens, adolescentes, casada há 18 anos. E desde algum tempo aí me deparei com esse desafio aí de acordar para a realidade, né, da educação necessária aí para os nossos filhos. A gente sempre já sabia que tinha que educar na fé na igreja, só que eu não sabia, nunca ninguém me ensinou como. A gente vai sozinho, vai aprendendo e descobri muitas pessoas maravilhosas aqui mesmo no Instagram, livros maravilhosos, e a gente foi nessa aventura. E resolvi aqui, de alguma forma, estar compartilhando, né? Especialmente mãe de adolescentes, quase não tem muito. A gente tem muitas mães de pequenininhos, né? De pequenos e tal. Então, resolvi compartilhar aí minha luta aí com os jovens. Mas eu queria que você se apresentasse também aqui para as pessoas, Sabrina. Sabrina, daqui de Fortaleza. Ô, terrinha boa. Sou mãe de 7, 2 no céu, 5 aqui na graça de Deus comigo, 2 intercedendo. O esposo também intercedendo, né? Agora, dia 15 de junho, faz 2 anos que eu fiquei viúva. E tem os meus 5 filhos, são Mateus, de 13 anos, Clara Maria, de 11, Ana Beatriz, de 8, faz 9 agora em julho, Maria Helena, de 6 anos, e a nossa Maria Tereza, de 3 anos. Ai, que E lindo. sou oncopediatra, né? E estamos aí, estamos na luta. Mas aqui a gente recebe às vezes muitas perguntas assim, né, de mães falando que como é que hoje mesmo alguém falando assim, não tenho, eu tenho tempo, é correria, trabalho, filhos, não sei o que, casa. Como é que a gente consegue crescer na fé e ajudar os filhos? Né? E você é oncopediatra, né? E um trabalho muito bonito aí com crianças e na medicina. E como é que você trabalha isso com sua família e com seus filhos nesse sentido? Bem, tudo na vida da gente é uma questão de escolha e assim, uma escolha à luz da fé, né, Mônica? Porque a partir do momento que as crianças foram nascendo, eu fui reduzindo minha carga horária de trabalho, né? Então, a gente acaba tendo que fazer opções, né? E você tem que priorizar o que realmente é o mais importante, né? E as crianças foram nascendo, eu fui reduzindo. E com a morte do meu esposo, realmente, eu não aumentei a minha carga horária e mantive a que estava. Na verdade, acho que até reduzi mais e fiquei realmente só com os meus empregos, né? Porque tem uma hora que ou você fica na sua casa e vai cuidar da educação dos seus filhos, ou seus filhos vão ser educados pelo mundo. Então, mesmo com o trabalho, eu já tentava, né, educar as crianças na fé. A partir do momento que a gente tem aquela acordada para a realidade, né? Isso aconteceu há alguns anos, né? Esse chamado que deveria ser natural para todas as mães, mas como você falou, nós não somos preparadas para isso, né? Eu acredito que as gerações que estão surgindo, elas já são preparadas para isso, já são mais... E nós não fomos. Né? Os nossos pais deram o melhor que eles podiam dar, mas a gente não tinha muito essa noção de que a nossa principal função como mãe é educar para o céu e formar filhos santos, né? Se não forem santos, eu não terei feito nada nesta vida, né? Então, a gente precisa realmente... Chega um momento que ou você prioriza ou eles não vão seguir o caminho, né? Então, reduzir a carga horária de trabalho e mesmo antes de reduzir, que já vinha nesse processo, aí começou uma certa mudança dentro de casa, que na nossa casa começou quando a gente... Eu posso dizer que a mudança principal foi na preparação da consagração à Nossa Senhora, mas mais ou menos assim, um ano antes, mais ou menos, em torno disso, as coisas começaram
aí mudando, né? Mas a consagração, eu acho que para quem faz a consagração a Jesus pela Virgem Maria, não tem como, as escamas caem mesmo, vão caindo e vão caindo. Mas você sabe que aqui aconteceu a mesma coisa, Sabrina? Olha, ela não deixa a gente se enganar, não. Em pequenas coisas, ela já vai mostrando que não é por ali, né? Então, É assim, coisas impressionante. que você achava, assim, banal, você vê que não é assim, né? Coisas que É. você... Ela vai realmente despertando. Então, para a gente, esse processo foi praticamente coincidente. Eu acho que Nossa Senhora já tinha colocado no meu coração em relação à consagração e eu nem sabia bem o que era, Uhum. mas fui atrás, não, consagração a Jesus, Nossa Senhora, né? Eu não sabia bem o que era, mas com certeza é divino, né? É. Então, aí começou o processo. E aí as coisas começaram a mudar em casa. E aí, aqui também eu tive isso. A gente sempre assim, né? Desde os meus 21 anos, quando nos casamos, nós nos conhecemos, eu e meu marido, no movimento de igreja, consciência dessa questão da razão, racional da fé, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E quando nessa busca pela questão da educação, eu comecei a estudar uma coisa, comecei a estudar outra e tal, e eu via muito o professor Felipe Neri falando, beber na fonte dos santos educadores, santos, dos santos, e falando, e uma colega uma vez fiz uma formação, ela disse assim, buscai santos sacerdotes para acompanhar e vivenciar com a sua família. Isso me martelou. E aí eu comecei, e aí a gente frequentando aqui as paróquias, até os araus do Evangelho, e aí a gente fez o curso de consagração. Eu fiz sozinha algum tempo atrás, mas eu vi sozinho não é sozinha, tem que ser a família inteira. E aí a gente fez a consagração em 2021. E desde então nós conseguimos rezar o texto todos os dias. Raras vezes, a gente tentava várias vezes, uma vez na semana, não sei o quê. Aí quando foi nessa consagração, meu marido falou assim, ó, vamos, o padre falou, é todo dia em família, então vamos rezar todo dia em família. E aí a gente começou, graças a Deus, nessa luta aí de lutar, né? Cair as escamas e buscando aí realmente ajudá-los, né? A se formar, porque você também já tem uma aí que já está com 13, né? A gente fez a consagração em 2017. João Paulo e eu fizemos Nossa Senhora do Carmo, né? E Nossa. fizemos o casal. Na época, todos os filhos fizeram já a imposição do escapulário. E eu já vinha num processo de começar a ler livros infantis, né? E começar a ver que o básico, assim, não era suficiente, né? Nosso Senhor realmente acordou que precisava começar a ler a história dos santos, começar a ler a Bíblia, rezar o texto todos os dias. A experiência que a gente teve com o texto foi o chamado de Nossa Senhora para rezar com as crianças, né? E aí eu tive uma resposta na própria loja da Canção Nova, né? Eu fiquei, Uhum. mãezinha, mas como é que eu vou conseguir rezar? Os meninos são tão pequenos. Como é que eu vou conseguir? Aí peguei o livrinho lá da Canção Nova, do Rosário para as Crianças. Aí atrás tinha assim, Nossa Senhora pediu às crianças para rezarem o texto. Eu, tá certo, mas Tá isso mesmo. e aí, quando você vê, realmente, quando você se propõe a seguir neste caminho, é o Espírito Santo quem vai guiar, não só você, porque a gente não faz nada, a gente precisa ter a docilidade para se abrir ao que o Espírito Santo pede, logicamente, vai se informar, vai buscar, né? Mas ele vai guiar tudo. E rezando o texto em família, né? Quando a Beatriz era pequena, eu não lembro agora a idade dela, não sei se era 5 ou era, não sei se era 5 anos. E ela acompanhava pelo livrinho da Canção Nova, porque o que acontece? Quando você vai rezar o texto, algo assim interessante é você poder dar para a criança um livro, né? Que tem ali os mistérios, né? Os mistérios ilustrados. E aí a criança pode ir falando. Você pode incentivar ela a interagir. Fulaninho, qual é o mistério agora? Aí ele vai aprendendo, ele vai decorando, e ele vai vendo pela imagem, né? E aí a Ana Beatriz pegou uma vez o livrinho, e aí ela disse, mamãe, batismo de Nosso Senhor, mas Nosso Senhor pediu para São João Batista batizar ele? Como assim? Aí ela, pequenininha, ela já Já viu que tava alguma questionou, né? coisa diferente ali, né? Tipo assim, Deus pedindo próprio, né, para ser batizado, então o Espírito Santo já vai. E aí, aqui em casa, o que aconteceu? O João Paulo começou a se aprofundar, né, na doutrina, e eu comecei a ler livros sobre educação. Aí vem o Catecismo da Educação, o Tratado de Pedagogia, tem vários livros sobre educação. Assisti palestras também
do professor Felipe Neri, né, que também nos ajudou muito. Não sabia que existia, na época eu descobri congressos de educação católica, então foi todo Pois é, né? me descortinando. E eu já tentava fazer uma educação católica clássica em casa e não sabia que se chamava esse nome, que era exatamente para despertar para o bom, para o belo e o verdadeiro, né? Poemas, as crianças aprenderem poemas, decorar salmos, verem quadros para despertar para o belo, ouvirem boas músicas, né, que elevem a alma. E aí descobri que aquilo ali era uma educação clássica católica. Então eu comecei a ler bastante sobre educação e comecei a me debruçar sobre o catecismo. Porque o que é que aconteceu da história do catecismo na nossa família? Lendo a história dos santos para as crianças, né? A Clara Maria, que é a mais velha, quando ela tinha 5 anos, ela disse: mamãe, eu quero receber Jesus. Aí eu, filha, né? Não, mamãe, mas Lúcia recebeu com 6 anos. Eu quero receber Jesus, né? Não tenho, eu quero receber Jesus. E aí ela começou a insistir tanto. Na época, a gente fez Encontro de Casais com Cristo, na época que a gente fez residência em São Paulo, a gente participou do movimento. Chegou em Fortaleza, fizemos. Aí o movimento se desfez. Fizemos parte de outros grupos católicos, né? Encontro matrimonial. Aí até que a gente se achou nas equipes de Nossa Senhora, porque tinha um sacerdote, né? Meu irmão fazia parte das equipes, aí quando ele falou que tinha um sacerdote como diretor espiritual, é este o movimento que eu preciso participar. Eu preciso de um sacerdote, esse daí tá perfeito. Aí foi exatamente isso. Um sacerdote que já era, assim, houve mudanças de sacerdote, mas um sacerdote que acompanhou a nossa família, acho que foi mais ou menos desde 2013. E aí ela pedindo, eu fui conversar com ele. Padre, a Clara está pedindo para receber Nosso Senhor. Aí ele disse: então, Sabrina, faça o seguinte. Aí me deu o catecismo, dei esse catecismo para o Mateus e a Clara, que eu faça a primeira comunhão. Aí a Clara: eu quero receber com 6 anos, eu quero receber com 6 anos. Aí ele disse: não, com 6 anos não. Aí ela: pode ser no dia do meu aniversário de 7? Pode. Aí, como o Mateus já estava preparado, quando foi em agosto, ele com 8 anos recebeu, porque eu não quis adiar a graça e fazer os dois juntos, não, se ele já está pronto, padre, vamos. E a Clara recebeu quando ela tinha 7 anos. E aí, nesse movimento de ensinar o catecismo, os outros foram ouvindo, né? Ana Beatriz começou a ouvir. E aí, Ana Beatriz, eu comecei mais cedo, né? Dei o catecismo para ela, de forma que quando ela tinha 6 anos, ela já estava preparada, ela já estava sabendo. A gente lembra um fato que aconteceu, né? Que eu costumo contar. O João Paulo chegou do plantão, aí estava a Ana Beatriz de 6, acho que a Clara na época estava com 8. Aí, papai, quando é que vale a infabilidade papal? Quando é que acontece a infabilidade papal? Aí eu disse assim: minha filha, aí foi explicar, né? Ou seja, se você der a doutrina, que o Espírito Santo vai tocando o coração, né? Então, assim, aí Ana Beatriz recebeu 6 anos. E agora eu dando um catecismo para Maria Helena, aí eu fui ensinar para ela, né, os que não fazem parte da igreja, os hereges, os apóstolos e tudo. Aí ela disse assim: mamãe, a senhora está ensinando isso, é para a gente não ser um deles, né? Eu disse: minha filha. E aí eu dei um exemplo, né? Porque Padre Ovelã, a gente escuta muitas homilias, nos formamos dele, o filho espiritual dele. Então a gente diz: olha, muito que o Padre Ovelã fala, que quando diz assim, um ponto da doutrina já nega tudo, olha, isso é o herege. E aí aprendendo, né? E aí eu fui vendo, eu faço eles decorarem, elas aprendem, elas compreendem, mas elas decoram. O que é que eu vi nesse estudo do catecismo? Que se você não decorar, vai ser analfabeto funcional igual a gente, da nossa idade. Você chega e diz assim: o que é isso? Eu sei, mas eu não sei explicar. Minha filha, então você não sabe. Porque se você soubesse, você sabe explicar. Então, assim, por exemplo, eu cheguei para uma criança e perguntei assim: o que é oração? Né? A menina ia fazer a primeira comunhão. O que é oração? Aí ela disse: é o terço, né? Aí eu disse: não, eu quero saber o que é oração, né? O terço é um tipo de oração, o Santo Terço. Mas o que é oração? E aí no catecismo tem bem simples: é a elevação da alma a Deus para as 4 finalidades que são as mesmas da Santa Missa. Eu faço até uma mnemônica, né?
Pedir Uhum. perdão, adorar a Deus, agradecer as graças recebidas, pedir perdão, pedir graça. PP, bom que a gente aprende, Ah, né? que Porque o catecismo bom, da bom gente, saber. Vou ver se os meninos bom ser bom. olha, o catecismo, pelo menos o meu, foi super falho, assim, né? Como Nossa, impressionante. a gente aprende o quê? Os 10 mandamentos de forma muito superficial, porque você só decora o que são os 10 mandamentos. Aí você vai para o catecismo e ele diz o que é, nesse mandamento, o que é o certo e o que é o errado. Porque, por exemplo, honrar pai e mãe não é só honrar pai e mãe, são as autoridades constituídas. É. Né? Então você aprofunda aquele mandamento, então a criança já vai ter condição de fazer um exame de consciência bem feito para se confessar. Né? E tem aquele livro também, tem um livro que ele, na Escola de Jesus, que era o Catecismo de São Pio X, Na né? escola de Jesus foi o que eu dei para a Bia. É muito, muito bonito. E saiu agora em edição novas, né? Eu consegui no sebo um antigo. Na verdade, ele tem para baixar no Alexandria Católica. Na época, eu imprimi colorido para Ana Beatriz. Aí depois eu descobri que a Neble, ela vendia ele impresso, bonitinho, até grande o livro. E aí eu disse, não, eu gostei tanto desse catecismo. Aí comprei. Mas na época eu dei para Ana Beatriz mesmo ali, explicando. E eu confesso, eu aprendi muito. Porque o meu catecismo... A gente aprende ensinando, né? Diz que a melhor forma de aprender é quando você tem que ensinar, né? Então... E assim, o meu catecismo foi muito superficial, né? Então aqui a gente, na realidade que a gente tem, a gente dá a sã doutrina com o catecismo mesmo, o catecismo formal, ele precisa ser dado para que nenhum vento de falsa doutrina carregue o coração das nossas crianças. Então, assim, no catecismo que eu dou para Maria Helena, tem aquelas perguntinhas assim, fulano de tal diz que é católico, mas é espírita. E a outra fulaninha diz que é católica, mas falta a missa aos domingos. O fulaninho adora a Deus, mas vai à missa, só crê na igreja católica. Quem é o católico de verdade? Quem é o verdadeiro católico? Quem é o católico? Então já aprende desde pequenininho que você não pode acreditar em falsa doutrina, que você não pode fugir aos 10 mandamentos, porque quantos adultos a gente sabe que tem que falta a Santa Missa do domingo e não sabe o que é pecado mortal? Você não viu aquela pesquisa? Até o Padre Overlan ele divulgou bastante, né? Dos poucos católicos que já temos, não sei, acho que esqueci a quantidade geral aí dos católicos, já está sendo ultrapassada ali, né? Por evangélicos e até não crentes, 8% dos católicos vão à missa aos domingos. Pois é. Então, e não sabe, tem pecado mortal, não pode comungar. E não sabe, e assim, não sabe mesmo, entendeu? Então, assim, o quanto é importante você formar os seus filhos. Se você quer educar na fé, educar com a doutrina, o catecismo, com a vida dos santos, né? Porque a vida Será que é o meu? O seu? Né? Tá travando um pouquinho. Será que é o meu aqui ou o seu, Sabrina? O meu não tá melhor agora? Pessoal, tá travando a minha ou a da Sabrina? Eu tô te vendo direitinho. Tá travado? Pois é, o seu tá travado. Tá no 4G ou tá no Wi-Fi? Às vezes tá. Deixa eu ver aqui. Esses dias eu fiz uma live no 4G, de repente sumiu a live. Eu falei, ai meu Deus, deu problema aqui nos ventos, Wi-Fi. Aqui parece que tá tudo ok. Já voltou? Ah, voltou. Acho que deu certo agora. Mas uma coisa que é interessante, Sabrina, eu bato muito nessa tecla. De que por que a gente vai educar os filhos para a fé, educar os filhos para Deus, mas existe uns motivos, né? Essa questão da essência do ser humano. Porque hoje a gente está... assim, as asas pelas quais o Espírito contempla a verdade, né? A razão e a fé, mas também tem essa questão do corpo, do matéria e da alma, né? A gente alimenta muito o corpo hoje, academia, musculação, dietas, saúde. E aí o dia a dia consumindo a gente, né? A gente começou com isso, as mães falando, né, que consome e não tem tempo. E aí eu não sei, eu vi alguma historinha desse jeito, é do dois lobos tem dentro da gente. O lobo mau e o bom e o mal, né? E a gente, como dizer, o corpo e o espírito. E a gente vai alimentando só o corpo e o outro, a alma vai definhando. As crianças, mas também nos pais, nas famílias. Tanto é que igual você falou, né? Se a gente não tem uma raiz profunda,
a gente vê em qualquer evento, e não só em relação à fé, mas em essas mil e uma ideologias que tem aí, que estão vindo com tudo em cima dos nossos filhos, né? Eu costumo fazer assim, a base para a educação na fé, porque educar para a fé é você chegar para a pessoa e dizer assim, você está aqui no mundo para quê? Qual é a sua função no mundo? Está lá no catecismo, né? Você veio ao mundo, você nasceu para quê? Para conhecer, amar, adorar e servir a Deus nesta vida e na vida. Então, assim, o que dentro da sua realidade de vida, você está cumprindo a finalidade para a qual você foi formado. Então, se você só tem tempo para o corpo, em que momento você está amando, adorando, servindo e conhecendo a Nosso Senhor? Então, você chega para o seu filho e você já dá... Porque assim, o que é que acontece? Ah, meu filho vai ser o quê? Vai ser médico. Ah, meu filho vai ser advogado. Ah, meu filho vai ser professor. Meu filho vai ser pedagogo. Meu filho vai ser enfermeiro. Vai ser auxiliar. Vai ser, enfim, o que Nosso Senhor colocar. Mas é como o Padre Paulo Ricardo diz. Eu vim para amar Jesus. A forma como eu vou amar Jesus, Nosso Senhor vai me dar e vai dizer qual é a vocação. Mas eu vim para amar. Né? Então é a coisa mais linda quando ele diz isso, né? Eu vim para amar Jesus, né? Então nós viemos para amar Jesus. E o que é que você está fazendo dentro do seu dia que você está demonstrando que você ama a Deus? E aí ele vem, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. O que é que você faz para conhecer a Jesus? Se você não reza, você não conversa com ele. Se você não lê as Sagradas Escrituras, você não sabe o que é que Deus tem para lhe dizer e nem vai conhecer o nosso Deus. Dentro da sua realidade de vida, qual o tempo que você tem para aquele que lhe criou e que quer estar com você por toda a eternidade, né? Se a gente não se policiar, a vida vai passando, vai consumindo. Se você olhar para trás e vai dizer, o que é que eu fiz na minha vida? O que é que os meus filhos farão? Qual é o objetivo da vida deles? Tem até uma pregação de Padre Paulo, que eu até postei lá no Sagrada, que ele fala justamente isso. Aí eu me lembrei até do filme de São Felipe Neri, que ele chegava para o rapaz, né? Ele dizia, não, eu vou ser sacerdote. E depois? Eu vou ser bispo. E depois? E aí ele falava em galgar toda uma carreira eclesiástica. Era eclesiástica, ou seja, era para Deus. Mas aí depois ele caiu em si, que ele não estava buscando a Deus. Ele estava atrás só de galgar status. E aí ele faz uma carta para São Felipe Neri reconhecendo, e aí ele cai em si, e aí vem aí uma conversão. E aí Padre Paulo diz, e você? Eu vou casar. Eu vou ter tal emprego. Eu vou ganhar tal salário. Eu vou comprar uma casa. Eu vou fazer isso. Sim. Aí ele, e depois? Aí ele diz, depois morre. O problema é o último depois. Pode ter feito que toda a sua vida não tenha tido o mínimo sentido, porque o problema é o depois final. Então, se você olhar para trás, se você não tiver buscado a Deus e só tiver buscado as coisas mundanas, qual é o fim da sua alma? Que é o que vai realmente contar, porque isso aqui é uma passagem, né? Como o Padre Overlan, né? 100, na melhor das hipóteses, né? Botamos 60, 70, 80, quanto tempo a gente vai durar? Isso quando não é mais cedo, né? Como meu esposo faleceu com 42 anos. Então, olha só, né? O que é que a gente está fazendo da nossa vida, né? E se as crianças não tiverem fé, eu me lembrei muito, o Padre Overlan falou isso, agora recentemente no homilia, e é exatamente isso que eu falo das minhas crianças, né? Se não tiver fé, não suporta o sofrimento, né? Elas perderam o pai. O que foi que sustentou minhas crianças e nos sustenta? A nossa fé que é uma passagem e que há uma vida, um céu que nos espera, né? E aí Padre Overlan, no homilia, acho que foi de ontem, uma coisa assim, desses dias aqui, acho que foi de ontem, ele diz, quem não tem fé e só vive para o mundo, quando chega o sofrimento, ele não suporta. É muito difícil, né? Você encarar o sofrimento, aí vem um desespero, né? Porque você não tem a base que é Deus. Porque até o fato de você ter fé em Deus, você sabe que o sofrimento vem para o seu bem, que o sofrimento é salvífico, que você pode unir o seu sofrimento a Nosso Senhor pela salvação das almas, que é uma preciosidade, na verdade, o sofrimento. Então, a pessoa que não tem essa noção do valor do sofrimento, que é salvífico, e que os santos, inclusive, pediam o sofrimento, vai se desesperar. Eu sofrer? Como assim? Nossa, não estou preparado para sofrer, porque a nossa realidade é o quê? Como diz o Padre Paulo, né? Busca o prazer, busca o prazer, busca o prazer, busca o prazer. O tempo todo busca o prazer. E foge da dor, né? E foge da dor. Tem que comer o que gosta, o menino só tem que fazer o que quer,
Ah, não, tá contrariado, não pode. Então, assim, não ensina a criança a fazer uma mortificação, não ensina a criança a comer alguma coisa, não só pela saúde dela, mas com valor salvífico. Ofereça esse alimento a Jesus, você não gosta, come, ofereça esse sacrifício pela salvação das almas, suporte esse calor, suporte essa sede, ofereça a Jesus os pequenos E, sacrifícios. e é interessante que a gente estava falando sobre essa questão do sofrimento, e eu estava meditando sobre isso. E a gente lendo tem as cartas de Dom Bosco, que nós já lemos sobre a questão do inferno, purgatório e céu. E esses dias eu descobri que você falou, né? Você falou naquela. Eu estava revendo a sua palestra lá do padre. No que você fez, né, no site do Padre Overlan, falando do Monsenhor Imar. Eu tinha visto já, mas esqueci. E eu fui atrás, né? Que você falou, né? Que ele teve essas visões. E a gente vê essa realidade do purgatório e tal. E aí, Santa Zélia falava muito sobre isso. Ela falava que o sofrimento ajudaria que ela ficasse menos tempo no purgatório. Ela falava isso muito para os filhos dela, fazer as pequenas sacrifícios, as práticas diárias, para oferecer pelas benditas almas do purgatório e para que a gente também ficasse menos tempo lá no purgatório, porque não é bom, né? E Então, a porque a gente... murmuração aumenta o tempo do purgatório. E a gente, há pouco tempo atrás, assim, eu ficava assim, vai pro purgatório, né? Purgatório, né? Mas quando você começa a ver a realidade do problema, minha filha, não quero ir, não. Queira não, que o negócio é feio. Então, assim, tem que lutar. E aí o sofrimento, que é óbvio que ninguém quer, né, gente? Ninguém gosta de sofrer. E nem os santos gostavam. Eles sabiam que se sofressem aqui, eles iam direto pro céu. Então não iam pro purgatório. Mas não é só isso. Eu acho que a Né? grande questão do sofrimento é a tua união com Deus. Isso também. E principal, né? né? É um privilégio. Eles queriam, na verdade, eles queriam sofrimento, né? Santa Gema Galgani, ela falou assim, Santa que queiram Rita estar também. com Nosso Senhor no Monte Tabor. Eu quero estar com Ele na cruz. Eu quero estar com Ele no Getsemane, na verdade. Eu quero estar o amor era muito grande, né? Então, é o amor, a dor. É buscar a dor. São Francisco de Assis, quando passava um dia sem cruz, Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Eu quero carregar a cruz contigo, Jesus. Dai-me a parte da cruz que me cabe. E tinha-se antigamente, não sei também aonde que eu vi isso, mas olhando a vida dos santos, lendo, eles tinham essa muita devoção à paixão, à cruz, que foi tirada essa pedagogia moderna, vai tirando essa questão de buscar o prazer e foge da dor, foi tirando isso até a nossa própria igreja, essa devoção, essa questão de contemplar a cruz, contemplar Jesus ali na cruz, e até mesmo para a gente ter essa união com Ele, e querer de alguma forma unir a Ele e desagravar, né, aquelas dores que Ele sofreu ali por nós. E isso parece assim às vezes muito chocante da nossa realidade de hoje, né? Você vê Santa Faustina viu, né? Ela foi levada ali quase que para né, contemplar ali o momento ali do Calvário. E Santa Rita de Cássia, a mesma coisa, quando ela levou aquela chagas, né, na testa que ela teve, foi depois que foi um pregador que estava passando na cidade dela, foi pregar sobre a paixão de Cristo, né? E ela falou assim, Senhor, eu te amo tanto, né? Eu preciso justamente essa questão do amor, né? Me deixa eu me unir e tirar um pouco, né? Parece que ela queria livrar um pouco daquele sofrimento que ele teve, né? Na verdade, o amor ao sofrimento é a essência da nossa fé. Então, se você tira o amor ao sofrimento, você está tirando a essência da nossa fé. Porque a gente, como cristão, Nosso Senhor falou para Santa Faustina, quem muito for parecido comigo nesta vida, no sofrimento, também mais será parecido comigo na outra vida, na glória. Então, na verdade, o sofrimento é eleição. Então, as almas eleitas, se você olhar, foram as que mais sofreram. A vida de São Padre Pio, né? Foi... A Maria levava botada lá com o demônio lá direto, né? Então, é você desejar o sofrimento, é você pedir a Deus, meu Deus, me dá um pedaço dessa cruz, né? Ai, meu Deus. É pedir e desejar. E na hora que você estiver com ela, obrigada, Senhor, pelo... E no nosso dia a dia, né, assim, vai chegar um momento que a cruz vai vir maior, mas no nosso dia a dia, nos pequenos sofrimentos, no cansaço,
na dor, na exaustão, no cuidado com os filhos, no trabalho. Aí vem a nossa pequena via, né? De fazer tudo com amor e oferecer ali, não murmurar, né? Senhor, né? Santa Teresinha não queria nem dizer para Nosso Senhor o cansaço dela ou alguma Ela reclamação. escondia. Ela queria esconder, como se, né? Se pudesse esconder de tanto que É. ela o amava. Mas é Uhum. isso, o amor. Eu até uma vez também tive a oportunidade de falar para algumas famílias, e aí eu disse assim, quando é que você tem a maior prova de amor de alguém, né? Quando é que você se sente mais amado pelo outro? Então, assim, você tá doente. Você lembra de quando você estava doente? Quais foram os momentos que você mais se sentiu amado pelos seus pais? Foi nos momentos mais difíceis da sua vida. Foi no momento que você estava doente, no momento de dor, no momento de contrariedade. Então, quando é que a gente mais se sente amado por Deus? Né? É exatamente no nosso momento de dor. Então, no momento do sofrimento, é quando a gente mais vê que é o amor de Deus que nos sustenta. Então, a gente se aproxima ainda mais dele no sofrimento. Na verdade, é uma graça muito grande. Porque quando está tudo bem, muitas vezes você esquece de Jesus. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo ótimo, né? Você até esquece que até esse bem que você está passando, tudo vem dele, foi permissão dele. E que, na verdade, Isso. quando vier o sofrimento, vai ser uma grande graça na sua vida. Porque quantas pessoas, né? Quantas pessoas a gente não sabe próximo de nós, de histórias, de dizer, se não fosse aquela doença, né? Isso não teria acontecido aquela conversão, mesmo com a morte de alguém, né, dentro de uma família que era. Eu sou médica, né, então trabalhei muito tempo Tá lidando. nos cuidados paliativos, depois acabei deixando porque reduzi realmente os horários, mas assim, vi famílias completamente desestruturadas que aí se uniram por conta do câncer da criança, né, do adoecimento da criança, e aí depois a criança faleceu, mas a família se reestruturou, porque a família estava toda desestruturada. Destruído. Então, né, é uma bênção, na verdade, o sofrimento. E essa visão que a gente precisa dar para os nossos filhos. Quando a cruz chegar, e a própria história dos santos vai contando isso para eles, e vai mostrando que, por exemplo, quando eu fiquei viúva, né, o que é que aconteceu? Quando eu fiquei viúva, as crianças, como tinham a história dos santos na cabeça, né, assim, elas pegaram e disseram, ah, mamãe, quando Santa Teresinha perdeu a mãe, ela tinha 4 anos, era a idade da Maria Helena, né? Ah, mamãe, quando Santa Margarida Maria Alacoque perdeu o pai, ela tinha 9 anos, é a idade da Clara, né? Então, assim, ela já vai fazendo uma correlação com a história No dos santos. imaginário No delas, né? imaginário dela, num momento de dor, num momento de sofrimento. Não fui só eu que passei por isso. E eles passaram de forma virtuosa, né? Então, Nossa, que bonito. é uma luz para você encarar os seus próprios sofrimentos, suas próprias dores, se unindo a Nosso Senhor. Nossa, eu tava. Essa questão de ler a vida dos santos, e igual você falou, eu tava estudando o catecismo e aprendo. E quando a gente vai ler essa vida dos santos, os meus aqui já estão maiores, mas mesmo assim eu busco ler coisas com eles. Vida de Santos. Um tempo atrás aí, a gente estava lendo sobre São Domingos Sávio, que coisa mais linda a história, né? Aquele livro de São Domingos Sávio, a gente leu aqui. E agora nós estamos lendo aquele livro, já tem já tem desde o final do ano nós estamos lendo esse livro, que ele é bem grossinho, e a gente vai lendo no tempo que vai dar, mas a gente já tá ansioso para terminar o livro, que a gente quer ver o final. É o livro daquele Família de Bandidos, da Revolução Francesa, que é um diário de uma avó que escreve para os netos. É a história daquele grupo lá de Vendéia, que os católicos se uniram tentando lutar contra a revolução que estava tendo, né? Mas é uma coisa linda. E ontem tava uma parte assim, que eles mataram várias pessoas lá, sabe? E a gente se emocionando, assim, com o livro, né? E mostrando aquelas pessoas virtuosas morreram daquele jeito e os outros que estavam ali em volta com esse mesmo desejo, né? Fazer, olha, a gente vai se encontrar, né, futuramente, a vida eterna, que é passageira, e quando surge uma questão da vingança, e outro já tenta dali, já dissuadir, já fala, olha, isso aqui não vale a pena. E aí você, nossa, que coisa, né? E era uma história real, não é um romance, né? Dos santos, né? Dos santos. Então aí você vai vendo, assim, impressionante como que fica, uma das coisas que eu falo mais, que eu aprendi, é isso que eu também repasso, né? Em ler
Vida dos Santos. Lá o professor Felipe Neto tem aquela Um a catequese, editora né? dele. Catequese tem vários Tem vários. pequenininhos e também tem a da Legenda Áurea. Tem, assim, tem muitas, né, coisas Tem o boas da aí na Lumen internet. Católica também. E Tem várias tá opções. cheio, né? Tem a Lumen E, Católica, tem o Clubinho Catequese. A editora Caritá lançou agora um que é em forma de quadrinhos. Tem o livro do São Padre Pio, do Padre Paulo Ricardo, que é é, maravilhoso. Crianças que devoraram, tudo para ler. E a gente está lendo agora a história de São Padre Pio da Biblioteca Católica. Eles já leram o do Padre Paulo Ricardo todo. aí Aí, agora querem ver inclusive, o completo. inclusive, eu lendo a Biblioteca Católica, tinha passagens lá que tinha lá no do Padre Paulo Ricardo. Então, eles Ah, já vão associar. e tem o filme, né? O filme do Padre Sim, Pio, né? Que elas sim. são 3 horas, né? Ali É a gente aquela viu assim. coisa. O filme é muito bom, mas a gente precisa reforçar nas famílias católicas que a A leitura leitura é é fundamental. primordial. É porque você vai lendo, você vai conversando, né? Você vai discutindo, vai conversando com as crianças. O filme é bom, mas não substitui a leitura. Né? É maravilhoso você ver e tudo, eles vão lembrar do filme também, mas a leitura, os pais precisam parar para ler com os filhos. Esse É, momento de até memória afetiva, sentar, ter um horário fixo para ler a Sagrada Escritura, ter um horário fixo na hora de dormir, ou a hora que for, depois de rezar, ler a história dos santos. Então, ter essa rotina, né, essa virtude de rotina, de ordem, e aí ter esse momento com as crianças, isso aí vai ficar na memória afetiva de formação cristã delas, que e elas nunca vai ser tirado, né? Vai não, ficar né, não, aqui nessa parte que vai ficar gravado, né? exatamente. E, e aqui em casa também é impressionante. Quando a gente está vendo, rezando texto, ou está lendo algum livro, ou está vendo algum filme, nem que seja algum filme e outros, né? Que não seja de santos, é impressionante. Esse negócio de dar pausa é bom, né? Porque vai dando pausa e pergunta. Aí fala, aí para o filme, a gente pergunta uma coisa, pergunta outra, aí traz coisa lá da escola, traz coisa do dia a dia. E esses são impressionantes, até na hora do texto. Aqui em casa a gente fala, gente, hoje não, não vamos parar. Aí porque no meio do mistério, terminou o mistério, lembrei de uma coisa que aconteceu por causa daquilo ali, não sei, aí começa a interromper, aí eu falo, eu nem me preocupo muito, porque tem que deixar ali naquele momento que pintou a dúvida, que pintou ali a necessidade daquela troca, igual você falou, fica ali com uma memória, né, afetiva também, né, daquele momento ali, né? E os filhos pequenos, aí você falou, de dar um livrinho. Às vezes o pequenininho não tá nem sabendo, mas só dele estar ali no meio ali, já tá vendo aquele movimento, já tá ótimo, né? Né? Rezar o texto, pega o texto, você se ajoelha, vai se ajoelhar também, vai tentar fazer o sinal da cruz, vai pegar água benta na entrada da porta de casa, vai colocar. Então, são vários. É o despertar na fé pelo exemplo. O que você vive, o seu filho vai imitar. Se você for piedoso, se você for piedosa, levar seu filho para fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. Se ele é o centro da nossa vida. Hoje a Helena, eu fui para a casa do papai depois da missa, e elas sempre pedem para, depois da comunhão, a gente ir para a capela, né? Aí já me interrogaram, por que vocês vão para a capela? Você está com o Nosso Senhor, independente de onde você esteja, você está com o Nosso Senhor, porque você vai para a capela. Mas é porque as crianças gostam de ir para a capela, porque a capela é mais silenciosa. Então, como a capela é mais silenciosa, a gente sabe que está com Jesus, em qualquer lugar que você estiver, você está com o Nosso Senhor, corpo, sangue, alma e divindade. Mas elas gostam de ir para a capela porque é mais silencioso para fazer as orações. E aí depois a gente ficou um pouquinho, porque aqui a gente tem a graça de ter o Santíssimo exposto, a adoração perpétua. E aí depois eu vim em casa, fui passar na casa do papai, e aí a Maria Helena trouxe um desenho para mim, há de 6 anos. Aí eu, não, mamãe, deixa eu explicar. Aqui a gente lá no Santíssimo. Aí me desenhou com o texto na mão, desenhou ela, desenhou as irmãs, aí Ai, que fofo. desenhou a cruz, né? A Clara Maria também, quando muito receber Nossa Senhora, ela vivia fazendo desenho de comunhão do Nosso Senhor Eucarístico no ostensório. E lembrei agora também, agora passando um pouquinho para as brincadeiras, né? Lógico, você vai brincar de tudo, brinca de xadrez, brinca de futebol, brinca de balanço, toma banho de piscina, mas algumas coisas você pode usar também como catequese. E a gente tem um joguinho da memória, que eu não sei se você conhece, que tem lá no Arautos. E aí um deles, desse joguinho da memória, é de paramentos, de objetos Não, litúrgicos. eu E não aí conheço, não. muito legal. E as suas do Arautos é tudo despertando, né? Porque são belíssimas, né? É. E aí já brincou algumas vezes desse, e aí a Maria Helena, eu estava lá depois da comunhão, fazendo ação de graça, aí ela, mamãe, que é Maria Helena? Aí ela apontou isso assim, mamãe, aquele ali é que é o purificador, é?
Ela reconheceu a imagem na Da capela figura. que estava lá. Então você vê que não passa batido, né? Que dele é o E purificador. elas Olha assim, gostam, né? minha filha gosta. Aí tem, por exemplo, tem esse jogo da memória, tem jogo Memória dos Santos, tem inclusive um joguinho agora, que eu não sei se vocês viram, que as crianças gostam muito, que é um bingo. É um bingo, só que é um bingo dos lugares onde Nosso Senhor passou. Então tem a passagenzinha do Evangelho, aí tem o local. Aí os meninos já vão decorando, né? Fortaleza Que Antônia, legal. Negócio de Depois me Belém. passa essa dica aí para postar para as mães aqui também. Gostei Aí da ideia. são opções. Tem o Castelo Interior, que é maravilhoso, né? Bem antigo, o Castelo, assim, já tem um tempinho. O Castelo Interior também, porque é um jogo catequético que você brinca, né? Com o próprio... Você vai aprendendo, né? Tem coisas do catecismo, da Sagrada Escritura. Então, não vou dizer todos, logicamente, porque você faz uma variedade. Os meninos gostam de brincar de imagem e ação também. Mas você pode mesclar um pouco também com jogos católicos, né? De Uhum. você ter essa oportunidade. Tinha uma época, então, não sei se ainda tem, mas tinha um cara católico. Era da Pray and Play, né? Que o cara católico, muito legal. Tinha dos santos e tinha das Ah, devoções marianas. Era fantástico. Ao invés de brincar com cara, né? A gente brincava com cara católica, as crianças gostavam. ah, Fora a devoção de Nossa Senhora que você tirou, né? Aí tem coroa, tem estrela, tem uma rosa, tá segurando o menino Jesus. E aí, ao mesmo tempo, você vai aprendendo. Jogo da memória dos santos, aí cada um tinha o seu preferido. Ninguém pega Santa Terezinha, ninguém pega Santa Clara, isso aqui é meu. Santa Faustina é minha. Ai, não pode pegar, isso aí é meu. Então, assim, eles já têm os santos, né? As crianças têm os santos de devoção de cada uma delas. Tem os santos de devoção da nossa família, mas cada uma delas tem seu santo de devoção específico. E é muito interessante, vão se identificando, né? Como diz Padre Ovelã, se você é devoto de um santo, você vai querer imitar. Então não é só você dizer que é devoto, você vai rezar. Tem alguma coisa na vida que te inspira para querer buscar aquele caminho, né? Então ela vai inspirando o coração das nossas crianças, né? E, e a gente tem, às vezes, alguns mitos, assim, né? Que as pessoas falam, que tá aí, que tá só você se rezar e não sei o quê, da igreja e tudo. Só que as pessoas, justamente por conhecer a essência da pessoa humana, a gente sabe que a inteligência é uma potência da alma. E quando você alimenta com vida de oração, sacramental e tudo, você está abastecendo, está fortalecendo, né, essa potência que é a inteligência. Então, essas É para crianças, verdade. elas vai estar aptas para buscar a verdade em qualquer área da vida, seja na medicina, seja para engenharia, seja para uma vocação sacerdotal ou consagrada, religiosa. Então, essa criança e esse jovem, ele vai estar com as bases ali alicerçadas para que ele se desenvolva, né? Eu separei aqui, que eu acho tão bonita essa fase do catecismo, né? Do catecismo de educação. E eu falo assim, educar é fazer que alguém se desentranhe de si mesmo. É fazer de uma criança um homem, do homem um cristão, de um cristão um santo, um eleito. Né? Então, e fazendo desse eleito, ele vai poder aí ir em qualquer... Você é uma médica, né? Oncopediatra, e eu trabalho na área de gestão pública, e os meus filhos, a gente sempre olhando os amigos, toda a vida a gente sempre, o que você quer ser quando crescer? Igual você falou, né? Eu quero ser médico, quero ser isso. E não, eu quero ser santo, né? E o resto Deus vai acrescentar. Então, assim, esse é o nosso grande objetivo, né? Que nos foi tirado totalmente, né? A gente não tem a sociedade de hoje não sabe mais o que é isso, né? E acaba que você fala nessa questão da inteligência, o ensino hoje, ele não é voltado para a verdade. O ensino hoje, ele é voltado para você passar numa prova de vestibular. Eu digo assim, gente, nós é exigir muito, é exigir pouco, na verdade, de uma alma que ela para passar numa prova de vestibular. É muito pouco, porque assim, e de que forma se prepara para essas provas de vestibular? Você vai decorar, você vai aprender falsas doutrinas, vai entrar no comunismo, nas ideologias de gênero. E o católico que busca a verdade, ele vai estudar a fundo todas as disciplinas, mas à luz da verdade, que é a luz da nossa fé.
E realmente, uma pessoa que estuda à luz da verdade, à luz da sua fé, a potência da alma dela, a inteligência dela, ela vai ser desenvolvida. Olha para os Vai santos se destaque, vai ser um doutores, destaque, vai né? ser um destaque. Porque assim, ela buscou a verdade. Quem busca a verdade, quem busca a Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Então, uma prova de vestibular para ela é É fichinha. Na verdade, fichinha. ela vai olhar para aquela prova e vai dizer assim: meu Deus, aqui vai encontrar muita mentira, É, né? Que provavelmente pode ser que ela tenha que, meu Deus do céu, vou passar, vou ter que dizer isso aqui. Então, assim, uma alma que se prepara verdadeiramente à luz da verdade, ela vai ser capaz de enfrentar qualquer desafio, porque a verdade é o centro da vida dela e ela não vai se afastar da verdade. Então, ela vai ser o melhor médico que ela puder, a melhor pedagoga, a melhor gestora, a melhor em qualquer que ela sabe. Ela tudo melhor mãe, né? vai glorificar a Deus. Então, ela vai procurar fazer tudo da melhor forma possível, vai procurar se aprofundar, vai procurar estudar, vai procurar aprender. Não vai ser só para se sustentar, digamos assim, né? É como o padre Paulo Ricardo fala. A pessoa tem um emprego para ela viver dignamente, para ela se sustentar, para ela servir ao próximo, mas ela tem que ver em que momento aquele emprego, aquele trabalho não está se exacerbando no tempo de uma certa forma que ela não tem tempo com a família. É como o padre Ovela falou ontem, né? Ele diz, a pessoa trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí descansa para trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não vai à missa, não reza, não tem vida de oração, não tem vida de fé. Que vida é essa? Eu posso dizer que essa vida é uma vida que ela subsiste, né? Não é uma vida de existência real na É, potência parecendo da sua que a gente está como se subsistindo, fosse. Bichinho, eu fico pensando, sabe aqueles laboratórios que bota ali o ratinho para fazer experimento? Às vezes eu fico assim, gente, parece que a gente está num manipulado, negócio assim, uma coisa manipulado, louca. né? Olha, É, agora e você tem assim, que buscar isso é aqui, né? trabalhar para pagar a conta, faz a conta para pagar, aí você tira aquele prêmio das férias, aí, opa, que beleza, fui lá, me diverti, volto, papapá. E lógico, gente, que todo mundo gosta de, né, quer viajar, quer tirar merecidas, né? Mas se a gente não parar, não parar e falar assim, gente, peraí, essa pergunta, quem sou eu, né? De onde vim, para onde vou? O que A é que eu estou gente fazendo não. aqui? O que eu estou fazendo aqui? Então, a gente começa. Por isso que tiraram essas disciplinas das escolas, a filosofia tomista. Por quê? Porque as pessoas pensavam, opa, peraí, aí começava a filosofar. O quê? Filosofar é que você olhar, buscar a essência das coisas, a realidade das coisas. E hoje a gente está assim, né? Nesse relativismo louco. E a gente tenta ali, de aos poucos, indo, né, tentando ajudar a tirar a gente desse analfabetismo funcional, porque, né, a nossa geração aí foi Nossa realmente geração também construída. comprometida, mas tem jeito, né? Mas os Ai, nossos meu. filhos poderão, né? Com a graça de Deus, ser bem mais, né? Capazes do que a nossa geração, que foi tão, né? Agora os pais buscam mais escolas verdadeiramente católicas. Graças a Deus a gente já tem escolas verdadeiramente católicas. Aqui em Fortaleza, a gente realmente tem uma escola modelo, né? A Escola São João da Cruz é uma escola modelo, porque é uma escola de educação clássica, é uma escola que ela é baseada exatamente nos antigos padres, na filosofia dos antigos padres, né? Com filosofia tomista, e, Nossa, e que as crianças têm artes mecânicas para desenvolver as virtudes. Né? olha Então, só. é como São João Batista de La Salle falava, né? O cristão bem formado. A gente não foi feito só para passar numa prova de vestibular. A mulher tem que aprender a costurar, a mulher tem que aprender a cozinhar, né? Então, ele vai desenvolvendo coisas que a nossa alma feminina foi feita para isso. E há essa diferença do homem e da mulher, né? De buscar que o homem seja realmente viril, que o homem lide com coisas mais grosseiras, no sentido assim, de mais pesadas, trabalho mais pesado, e não ficar no sofá, sentado na frente de uma televisão, comendo pipoca, ou jogando videogame. Aí vem a questão do tempo, né? A preciosidade do tempo, né? Quantas almas que queriam voltar, não no sentido de voltar porque sabiam que todo o tempo que a gente passa aqui a gente tem risco de perder a Deus a qualquer momento, mas no sentido de que poderiam ter aproveitado mais tempo para ofertar a Deus, até para sofrer mais por Nosso Senhor, para ter uma glória maior. Então, assim, os nossos filhos estão empregando o tempo em quê? Então, assim, tem um livro que eu li muito bom da Quadrante,
que se chama Enquanto Ainda é Tempo. Um dos, assim, esse é um dos muito bons, que ele dizia, se for para as crianças passarem na frente da televisão para não ter nada, né? Ele dizia, o melhor é não ter, e se tiver, que ela tire alguma virtude daquele, né? Agora, se for só para passar o tempo, a gente não está aqui para passar tempo, né? Nossa, é bonito. A gente assistiu agora recentemente um documentário, né? Até uma grande amiga nossa já tinha falado para a gente, a Ana Raquel, do Coisas Pequenas com Amor, né? Ela tinha falado da irmã Claire, né? A Clara ficou assim, e a gente Da assistiu o Claire, né? documentário Ela é da até em Claire, espanhol, da né? Irlanda. Uhum. Ela é irlandesa, se eu não me engano. Passou muito tempo, né? E maravilhoso o documentário, com a história de vida dela, como é que ela era, ela era do mundo, teve uma experiência mais ou menos como Santa Faustina, Nosso Senhor apareceu para ela meio que até quando é que eu vou ter paciência contigo, né? Tipo, tô te chamando para a vida religiosa. E a vida dela foi um exemplo, e ela viveu na nossa época. Aquela que foi, essa daí é aquela que participou de alguma coisa de Hollywood, não foi? É essa, a Claire, né? Foi. É. E ela morreu num Artista. desastre, de um terremoto. Foi essa. Cantando lá, eu prefiro o Muito, paraíso. muito interessante, é muito linda essa história dela. Mas já dando aqui quase uma hora. Os papos a gente vai conversando nem ver, né? Mas assim, a gente falou lá daquela frase: dai-me mães verdadeiramente cristãs que eu transformarei esse mundo decadente. São Pio X falou isso. E o que a gente pode falar para as mães nesse sentido? Porque hoje nós, as mães, né? Eu estava até lendo um livro que tem umas extratos de algumas catequeses, de alguns escritos de São Pio, Pio XII, se eu não me engano, que fala da mulher moderna. E ele fala assim que as mulheres, a modernidade, enfim, com todas as suas, né, que a gente sabe, tirou a mulher de casa e a mulher acabou deixando a sua casa e às vezes coloca estranhos para cuidar dos seus filhos e muitas vezes cada membro da família está num canto da cidade, de ângulo diferente, e nem se encontram, O que né? Essa vida. eu acho que, assim, se eu fosse dizer alguma coisa para as mães a respeito da educação dos filhos, o conselho que eu daria seria, a primeira coisa, volte à sua vida de oração. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Não tem como você querer educar seus filhos se você não estiver ciente de que você, como mãe, para educar seus filhos, você precisa ter intimidade com Deus. Então, você precisa ter o seu momento de oração, você precisa ter um jeito de acordar mais cedo, de rezar, de conversar com o Nosso Senhor, de ter a sua Eucaristia frequente. Não consegue todos os dias, mas o máximo que você puder. Ter a confissão frequente. Né? Então, você precisa se alimentar dos sacramentos e da vida de oração. Se você não tiver vida de oração, nem os sacramentos podem dar frutos na magnitude que eles podem dar, porque você não tem intimidade com o Nosso Senhor. Então, você tem que ter isso, a vida sacramental, a vida de oração para você ter intimidade com Deus. E, a partir daí, você tendo esse amor para Nosso Senhor, você vai... Então, assim, a primeira coisa, sua vida de oração. Vida de oração, você vai rezar por você vai rezar pelos seus filhos, mas você também precisa ver o que é que Deus quer. Então, se uma mãe está numa situação dessa, de trabalhando, não tem tempo, na hora que ela vai rezar, Nosso Senhor vai começar a dar os sinais para onde ela tem que ir. E vai inspirando tudo que ela for fazer, né? Então, assim, de repente, eu estava com as crianças e ia dar uma orientação, quando eu via, eu estava citando a Sagrada Escritura para dar uma orientação na educação mesmo, sei lá, vamos dizer... Não pode xingar o próximo. Olha, lá na Sagrada Escritura tem dizendo que se xingar o outro vai arder no fogo da gina. Então o Espírito Santo vai lá e toca para você começa a educar seus filhos, que às vezes você cita coisas assim até mundanas, mas que vieram da Sagrada Escritura. Então cita a fonte. A fonte é a Sagrada Escritura. Olha, o quarto mandamento, honrar pai e mãe, você não pode agir assim. Né? Então, assim, não fazer aquilo que não quer que vos faça, está lá na Bíblia. Então, você começa a ter sua vida de oração, sua intimidade com Deus, o Espírito Santo vai lhe iluminando e vai lhe direcionando nessa educação, nessa condução da sua família, porque não tem jeito. A mulher, a mãe, é o sonho do Monsenhor Eymar. São as duas almas prediletas de Nosso Senhor. O sacerdote e a mãe católica. Então, a gente tem um papel na vida dos nossos filhos que é insubstituível. No sentido assim, né? Lógico que Nosso Senhor é o centro da vida da gente e da vida dos nossos filhos. Mas Deus nos deu esse papel para educar para a fé. Então, assim, não adianta a criança ter
a melhor roupa, o melhor tênis, a melhor coisa material, se a alma dela não está desperta para Deus. É melhor que ela esteja mais simples, né? Santa Terezinha, a mãe não gostava, o pai não gostava que ficasse elogiando demais as crianças, então você vai ficar levando a vanglória, né? Como tanto nos fala São João Crisóstomo. Então... Travou aqui. Travou aqui, Sabrina. Finalzinho. Não tô te ouvindo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão ouvindo a Sabrina? A gente já tá terminando. Travou. Vamos ver. Mas ainda bem que a gente conseguiu falar bastante, né? Sobre essa importância. Ela saiu. Vamos ver se ela entra só para dar um tchau aqui para a gente terminar aqui e fechar. Mas é isso mesmo, né? Ele fala da... Você tá me ouvindo? Ah, tá. A Sabrina deve voltar rapidinho para a gente fechar. Mas essa importância aí que ela falou da mãe, que é um texto que eu botei essa semana passada. Eu botei um texto desse monsenhor que teve sonhos. Não não, o do Bosco teve sonhos. Esse monsenhor Elmar é brasileiro, é nascido em Natal e tem esse livro que é uma peça rara. Tem um local que ainda está vendendo esse livro. Ela vai entrar de novo aqui. E esse livro, nesse livro ele fala a parte do sonho dele, que fala que ele teve a vida... Ah, conseguiu entrar pra gente dar um... Tô falando aqui do Monsenhor Emar, que ele fala que as almas prediletas... O anjo pergunta para ele, quem você acha que são as almas prediletas, né? Aí ele começa, não, são o sacerdote e as mães, porque eles são os responsáveis por formar as almas, né, para Deus. Eu falei, nossa, que coisa mais linda. Só que elas são prediletas de Deus e elas são prediletas do outro também, porque ele quer perder as mães para que as mães não possam exercer o seu papel dentro, né, da educação dos seus filhos. Então é bem uma sacudida mesmo assim esse sonho dele, né, das mães, né? Então é bem assim a realidade assim chama a gente para realidade, né? O que eu vou fazer na vida dos meus filhos? Mas Sabrina, olha, muito obrigada pela partilha aqui. Não vou ocupar mais seu tempo aí, porque tá alegria. E, assim, conte com as minhas orações aqui, por vocês aí também. Peço aqui por nós. E que a gente possa futuramente, depois, se quiser, a gente pode fazer outras lives também, escolher um tema específico, algum santo, alguma coisa das crianças e tudo. E seguimos aqui juntos aí nessa luta de ajudar a nossa família e, de alguma forma, contribuir com os outros também, né? Mas você estava fechando, você quer fechar alguma coisa que estava falando? Se quiser fechar aí, você pode fechar. Que eu... era em relação a isso, né? As mães buscarem uma vida de oração. Quem não tiver feito a consagração a Nossa Senhora, vivamente faça. E faça a consagração a Jesus por São José, né? Tem uma devoção muito grande pela Sagrada eu quero fazer de São José, que eu não fiz. Faz tempo que eu tô quero comprar o livro para fazer. Então, assim, o que eu aconselho, assim, vivamente é consagração a Jesus por Nossa Senhora e por São José, porque, com certeza, a Sagrada Família é a melhor família, a família mais santa, santíssima, para conduzir as nossas famílias. Amém. É isso mesmo. Obrigada, fique com Deus e até a próxima. Até. Um abraço. Que as Santas Mães intercedam por nós e que o Espírito Santo seja aí sempre condutor aí das nossas vidas e nossas famílias, nos dê sabedoria, né, na educação dos nossos filhos. Amém. Tchau, tchau.